paz do Senhor, meus irmãos e irmãs abençoados. Evangelista Tiago Góes, vindo aqui com o canal Bíblia Adentro. Primeiramente, eu quero, como de costume, agradecer a todos vocês pela enorme força que vocês têm dado, ajudando na divulgação do meu canal. Amém? Muitas pessoas elas têm comentado, feito menção, e só tenho a louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que tem ajudado aí, compartilhando, divulgando os vídeos, amém? Os vídeos de estudo, os vídeos de mensagens. Muito obrigado pela força. O canal está crescendo de pouquinho em pouquinho, é humilde, é simples, mas dando um passo atrás do outro, a gente vai indo, amém? E Deus vai garantindo. É tudo meio, de improvisado, não tem nada de muito profissional ainda, está aprendendo, mas Deus está no controle de tudo. Já está bem melhor de como era antes, lá nos primeiros vídeos. Depois você não viu, busca aí que você vai ver como tem evoluído, como tem melhorado, tá bom? Primeiramente, já quero, antes de começar a falar sobre um assunto, eu quero vir aqui tratar de um assunto que é o assunto do momento, que é a terrível guerra que está se iniciando lá, da Rússia contra a Ucrânia. É um acontecimento assim, fatídico, terrível. Eu quero falar um pouco sobre isso, porque basta acontecer qualquer coisa, diferente, que as pessoas já começam a vir fantasiar, a apresentar a tal da escatologia fantasiosa, especulativa, e não fala coisa com coisa, distorcendo aquilo que verdadeiramente a Bíblia quer dizer. Tá? O vídeo vai ser curto, eu quero ser bem objetivo, para esclarecer alguns pontos, tá? Mas antes, quero te pedir para você deixar o seu like, tá bom? Você me ajuda aí deixando o seu like, compartilhando o vídeo. O YouTube sobe ele aí e começa a indicar o vídeo aí para várias pessoas, tá bom? Eu conto com a sua ajuda aí. Compartilha também nos grupos de estudo aí de WhatsApp, de EBD, tá? Bota para frente esse vídeo aí em nome de Jesus, amém? Então, voltando aqui a tratar desse assunto, essa semana, hoje estamos no dia 25 de fevereiro de 2022, ontem, mais ou menos, o presidente da Rússia deu início, começou a concretizar essas ameaças de invasão à Ucrânia, especificamente algumas regiões ali, a parte da fronteira, da Ucrânia, na intenção ali de dominar, diz ele que é para trazer liberdade a algumas cidades, que são de domínio ucraniano. Então, em vista aí de mais uma terrível guerra que não traz benefício bom para ninguém, só traz morte, tristeza. Muitos dizem que possivelmente estamos em vista aí de uma terceira guerra mundial. Talvez sim, talvez não, Isso envolve uma série de questões, uma série de posicionamentos, tanto dos Estados Unidos como dos países que fazem grupo ali, fazem parte, da OTAN. Então, uma série de coisas tem que se suceder, acontecer, para que uma terceira guerra mundial aconteça. Não sei, amém, qual vai ser o desenrolar disso tudo, mas o que eu quero vir aqui falar com vocês nesse vídeo é se isso que está acontecendo tem a ver com a volta de Cristo. Os irmãos, há pouco tempo atrás colocaram uma imagem, me lembro bem, se foi no México,
uma imagem diferente, né? Muitos vieram atribuindo aquela imagem, a imagem da besta, falando um monte de coisa. E a verdade é que a volta de Cristo, é o ponto que eu quero aqui tratar, a volta de Cristo, daquele dia e hora, somente o Pai sabe. É bem verdade que a Bíblia apresenta para a gente os sinais que irão marcar a volta, o caminho da volta de Cristo. Os sinais, né, que vão marcar, que estão marcando o caminho da volta de Cristo. A volta em si, o arrebatamento da igreja, né, assim como nós acreditamos, né, o povo assembleano, né, nós temos o nosso meio de interpretar a escatologia, nós somos pré-tribulacionistas, irmãos. Não estou dizendo aqui que nós somos donos da verdade absoluta. Para você estudar a escatologia, você tem que ter uma mente aberta. Bem, você não pode ser um lunático, um fanático. Você tem que ter uma mente aberta. Obviamente, rejeitando tudo que for heresia, tudo aquilo que possa contradizer aquilo que a Bíblia deixa de uma maneira bem clara, tá bom? Mas fora isso, escatologia é uma sala, né, escura, aonde Deus ele acendeu pequenas luzes, né? Então, os meios interpretativos são vários. Não adianta dizer se um está certo ou está certo. Isso é algo que se desenrola já durante séculos. E dizer quem está com a razão ou deixa de estar com a razão, eu acho que é um pouco de prepotência, tendo em vista que a Bíblia apoia, né, tanto a nossa visão como a visão pós-tribulacionista, né? O pós-tribulacionista diz que, né, mais cabeça dura diz que não tem base na Bíblia para o pré-tribulacionista. Isso a Bíblia é um mistério, né? O que importa mesmo é que a gente sabe que Cristo vai voltar. Uma pergunta que é muito feita para mim, para os meus alunos do seminário, né, uma pergunta entre tantas, com referência à escatologia, é se haveria segunda chance para quem ficasse, né, sem ser para Israel, né, a gente crê que obviamente haverá ali a oportunidade para Israel, para as outras pessoas. E eu costumo responder dizendo: tu vai pagar para ver, que a gente vai logo na primeira, irmão. Trombeta tocou, igual Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né, a partir do versículo 16, né, aqueles que morreram em Cristo serão os primeiros a ressuscitar. Nós teremos o nosso corpo transformado, seremos arrebatados, né? Paulo fala dessa transformação em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 52, num momento, né, um piscar de olhos, vai ser algo rápido. Aquilo que é corruptível, né, vai se tornar incorruptível, o que é mortal vai se tornar imortal, né, morte ali vai ter a sua derrota confirmada, dentre outras passagens na Bíblia que mostram isso para a gente. O fato é que a volta de Cristo ela é iminente. Vai ser num piscar de olhos. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 27, assim como o relâmpago sai do Oriente, atravessa o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, né? Mais à frente ele vai e diz que serão como nos dias, né, de Noé, os dias que antecederam o dilúvio. E é desse texto, né, no geral, que eu quero falar um pouquinho aqui nesse vídeo. Mateus capítulo 24, em que muitas pessoas fazem uma salada ali tremenda. Irmãos, Mateus capítulo 24 é o sermão da tribulação, né? Onde Cristo ali, pouco tempo antes de cumprir o seu maior objetivo aqui na terra, ele vai ministrar esse sermão. Eu quero abrir minha Bíblia aqui, Mateus capítulo 24,
sua casa, abra sua Bíblia. Sermão profético em algumas epígrafes, né? O princípio das dores. Eu quero te ajudar a entender esse texto, para que a gente possa fugir de toda essa escatologia especulativa, fantasiosa, que as pessoas que acham que não tem mínima intimidade com a Bíblia começam a inventar um monte de coisa aí, né? Eu lembro que um tempo atrás aí estavam fazendo uma salada lá com o texto de Isaías, com referência à Síria. Cada hora, cada período de tempo surge uma doideira diferente, e a Bíblia ela já mencionava, né, sobre as coisas que viriam, até mesmo para poder atingir a igreja, principalmente essas distorções, para poder gerar em nosso meio uma apostasia, né, uma falta de fé naquilo que é real, naquilo que é concreto, naquilo que é bíblico. Amém? Vamos aqui, Mateus 24. Olha como é que começa Mateus 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. O início desse sermão, ele já dá a luz para a gente do que ele quer dizer, do que Jesus está apresentando através dessa ministração, ainda mais quando nós pegamos o contexto, né, disso tudo, o contexto de desenvolvimento principalmente. Os discípulos, ao saírem do templo junto com Jesus, dizem: olha que obra linda, Jesus, que coisa maravilhosa. Jesus naquele momento libera uma mensagem profética, que não ficaria pedra sobre pedra. O cumprimento dessa profecia de Jesus se deu alguns anos após esse momento aqui. Essa profecia, ela se cumpriu no ano de 70, quando o imperador da época, o imperador de Roma, Vespasiano, ordenou o seu filho, comandante das tropas romanas na época das legiões, Tito, para invadir e destruir Jerusalém. Jerusalém entrou numa guerra que teve seu início ali por volta de 66, e ela foi ter o seu fim em 70. Entendam isso. A gente chama isso na história, esse acontecimento é conhecido como a segunda revolta judaica, ou a primeira revolta da era cristã, ou a segunda da história. A primeira aconteceu antes de Cristo, que aconteceu ali a revolta dos Macabeus, né? Ali Matatias Macabeu, chefe da família, né, com seus filhos Jonatas, Judas e Simão Macabeu, vão derrotar o exército de Antíoco Epifânio, né, exército comandado por Nicanor, a vitória linda ali no segundo século antes de Cristo. Antíoco Epifânio, Antíoco Grande, Antíoco IV, mesma pessoa, foi um personagem terrível da história, um seleucida, e que intentou dizimar, acabar não só com os judeus, mas enterrar toda a história, né, dos judeus, diversas ações terríveis, macabras, ele realizou contra os judeus. Só que numa dessas ações, numa dessas investidas, resumindo a história para você, uma grande vitória Deus concedeu ali à família de Matatias. Vitória linda.
Então, mais à frente, já na era cristã, os judeus também tentaram se levantar contra a opressão de Roma. Lembrando que a Judéia era uma província de Roma. Só que não tinha como. O Império Romano era potência. Não dava para fazer muita coisa. Verdade é que o resultado dessa revolta foi catastrófico. Muitos judeus foram assassinados. Ali por volta do ano de 70, Tito, com as tropas romanas, ali de 69 para 70, vai cercar Jerusalém durante alguns meses, aproximadamente 5 meses. Não entrava e nem saía nada, começa a faltar aquilo que é básico para se viver dentro da cidade: água, comida. Quem está dentro entra em desespero, tenta fugir. Quem fugia era capturado e era crucificado. Nos anais históricos está registrado o número de 500 judeus que eram crucificados por dia. Você faltou árvore para se fazer tanta cruz. Aproximadamente 1 milhão de pessoas foram mortas. Foi terrível. Jerusalém foi queimada, e já dizia o historiador que o fogo só se apagava quando o sangue de judeus era derramado. O templo foi destruído, dizimado. A palavra que Jesus havia lançado lá atrás, Jesus já estava anunciando o que ia acontecer. E daí a gente dá início ao sermão da tribulação. Repare que logo em seguida uma pergunta vai ser feita, versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Repare que 3 perguntas são feitas no versículo 3. Quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus, de maneira proposital, ele vai começar a responder essas perguntas da frente para trás, da última pergunta para a primeira. A última pergunta que fora feita é sobre os sinais do fim do mundo. Ele vai responder dizendo: respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Olha como é que Jesus ele é cirúrgico no texto, no que ele está dizendo. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Olha o texto. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Isso já acontece há séculos. Cada período, cada desenvolvimento da história, muitas guerras, muitos impérios, muitas nações já se enfrentaram. Só de guerra mundial já tivemos 2. Haverá fomes, pestes. Estamos vivenciando uma, terrível, que é o Covid-19. Terremotos em vários lugares. Realmente a terra treme em lugares que antes não tremia. Porém o texto continua dizendo: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome.
Você vê que Jesus ele está sendo bem direto aqui, e há uma alternância no que Jesus está instruindo. Logo de cara você tem que ter em mente, quando você lê Mateus 24, a ambiguidade, né? Melhor colocando, há uma dupla interpretação, uma forma interpretativa, né? Para Mateus 24. São acontecimentos que se dariam ali pouco tempo depois que Jesus está ministrando essa mensagem, acontecimentos que se dariam no desenvolvimento, que aconteceriam, né, no decorrer do desenvolvimento da história, irmãos. Quem está pregando é Jesus, irmão. Quem está pregando aqui é o Criador de todas as coisas, que tem um controle da história na palma da sua mão, que lá na eternidade, antes da criação do mundo, ele já via tudo acontecer. Então ele, dentro de uma forma bem limitada, para que quem está ali ouvindo ele, ou quem fosse ler o que seria escrito, pudesse compreender, e mesmo assim fica difícil, tanto que você vê a salada que é feita em cima desse texto, hora após hora. Logo no versículo 9 aqui, ele já está anunciando o que aconteceria pouco tempo depois. No tempo de Nero, por exemplo, perseguição desencadeada por Nero foi algo terrível. Ela teve o seu auge ali no ano de 64, né? No mês de julho, do dia 17, Roma foi incendiada, né? Não sei se existe uma comprovação histórica em quem incendiou Roma. Existe possibilidades, né? Acredita-se que foi Nero, alguns historiadores acreditam, né? A lenda, isso não é um fato, por isso que eu digo que é uma lenda, que enquanto Roma queimava, Nero no alto de um pináculo dedilhava sua lira. Fato é que Roma queima durante uma semana. Das 14 províncias, né, que formavam ali Roma, 10 queimam por inteiro, 4, coincidência ou não, essas 4 que foram preservadas, que não queimaram por inteiro, onde havia um maior número de cristãos. Por esse motivo, Nero vai colocar a culpa do incêndio na igreja, que já estava fazendo muito barulho. Afinal de contas, há 14 anos antes desse incêndio, o imperador Cláudio, o imperador de Roma da época, já tinha, que era, se não me falha a memória, era tio de Nero, já tinha expulsado os cristãos de Roma, né? Foi um momento que houve uma grande fome. O profeta Icabô havia profetizado sobre essa fome que aconteceria em Jerusalém, né? Fala de Jerusalém estava muito cheia, muito lotada, não tinha mantimento para todo mundo, né? Então os cristãos estavam fazendo bastante barulho naquela época, lembrando que você ser um cristão naquela época, você ser considerado um fora da lei. Então não era fácil, né? Os cristãos eram taxados de diversas coisas, até de canibais. Os cristãos eram chamados, porque quem ouvia de fora, né, a prática da Santa Ceia, de se comer o pão, né, o corpo, e se beber o vinho que simbolizava o sangue de Cristo, eles não entendiam. Então, você ser um cristão, você não trazia, você não era alguém de algo que levava consigo uma autoestima. Então, aproveitando esse ensejo desse acontecimento, Nero usa isso como um pretexto para perseguir a igreja. No primeiro século, gente, não houve perseguição generalizada contra a igreja cristã, né? As pessoas falam de forma equivocada. As piores perseguições se veriam depois, né? Aconteceria alguns séculos depois, principalmente a dirigida ali, comandada por Diocleciano. Foi terrível. As perseguições ali do primeiro século contra os cristãos foi de forma esporádica. A de 70, quando o templo foi destruído, foi contra todos os judeus, seja cristão ou não. Então essa perseguição de Nero, ela teve o seu ponto ali, né? Ela foi em Roma.
Mas muitos cristãos foram mortos. Muitos cristãos foram queimados na fogueira. Muitos cristãos foram esfolados vivos, enforcados. Foi nesse período, por exemplo, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, né? Os pais da igreja, na Bíblia, a Bíblia não registra, né, a morte de Pedro, né? Só menciona Jesus falando, né, que Pedro iria por um lugar que ele não queria ir. Queria viver para pregar o evangelho, mas Pedro também não tinha medo da morte, porque os pais da igreja registram que quando ele ficou sabendo que seria crucificado, ele não fugiu. Pelo contrário, ele disse que não era digno de ser crucificado igual a Cristo e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Pouco tempo depois, Paulo também vai ser morto, né? Depois que ele é preso pela segunda vez em Roma. Ele foi preso a primeira vez, né? Onde o de Atos de Lucas encerra ali. Ele foi solto. Acredita-se que Paulo realizou uma quarta viagem missionária, foi ali para os lados da Espanha, né? Fato que ele foi preso novamente, antes de ser preso. Quando ele foi preso novamente, ele escreve essa última epístola para Timóteo. Paulo também foi morto a mando de Nero, decapitado. Ele tinha cidadania romana, não poderia ser queimado na fogueira nem crucificado. Acredita-se também que João Marcos, que estava em Alexandria, também Nero descobriu, né? João Marcos era discípulo de Pedro e também foi morto também a mando de Nero. Ele foi preso, né? Foi puxado por um cavalo e teve seu corpo despedaçado, uma morte terrível. Então tudo isso marcou a igreja. E tudo isso estava se dando cumprimento àquilo que Jesus já estava dizendo aqui. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Muitos diziam que estavam preparados para ir para as arenas, mas na hora mesmo de ir, muitos se curvavam diante do imperador. O negócio era sério. Essa questão das arenas, onde muitos cristãos foram mortos, assassinados, né, devorados por leões, mortos por gladiadores, foi tão sério que foi Vespasiano que mandou construir o Coliseu, né? Vespasiano manda construir o Coliseu para que a morte de cristãos virasse um grande espetáculo, algo terrível, para que se pudesse fortalecer o sistema governamental romano, a Pax Romana, baseada a pão e circo, da comida e da diversão para o povo. E o combustível, a gasolina para isso, eram os cristãos inocentes que morriam aos montes. E Jesus dizia, já avisava, e surgirão muitos falsos profetas, como apareceram, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas aquele que preservar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. Então verá o fim. Jesus ele deixa uma deixa aqui, da importância ainda que se teria do evangelho ganhar todas as regiões possíveis. E ali, por exemplo, só estava começando no primeiro século. E o sermão da tribulação ele continua, onde, por exemplo, ele vai dizer, versículo 17, no versículo 16, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, porque terrível seriam os acontecimentos ali, já voltando já para o acontecimento, já indo para o acontecimento de 70. Quem estivesse no telhado não desça, quem estiver no campo não volte atrás. Mas ai das grávidas, versículo 19. No 20 ele diz, orai pela que a vossa fuga não aconteça no inverno, e nem no sábado. Porque haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E dali ele continua a anunciar todos os acontecimentos que viriam.
Dentre esses acontecimentos, ele ainda relata, porque a intenção de Cristo é exortar, chamar o povo a uma vigilância. Não é assustar, mas sim despertar. Aí ele entra no versículo 27 dizendo: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Será algo repentino. Porém, ele continua a trazer os relatos para responder ali a primeira pergunta, né? Os sinais do fim do mundo. Aí, quando entra no versículo 32, ele agora vai responder quais são os sinais que antecederiam a sua vinda. Ele vem aprender depois da parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. E em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de se passar. Amém? E está evidente que essas coisas que Cristo está mencionando ali foi o que eu relatei para vocês aqui, desde a destruição do templo em 70, a perseguição de Nero, o seu auge em 64. Então você tem que entender o que Jesus está explicando ali, a forma que ele está explicando. Acontecimentos para o tempo próximo, acontecimentos para um tempo mais distante. Tudo isso Jesus está anunciando para que a gente ficasse atento nos sinais que marcariam o caminho da sua volta. Quando essa volta vai ocorrer, Jesus mesmo disse, somente o Pai sabe. Não cabe a nós darmos datas, ficar tentando adivinhar, mas sim estarmos preparados. Porque essa é a preocupação. É isso que a gente não pode perder o foco. Porque o perigoso de você colocar a data e ficar tentando adivinhar é porque com certeza o homem que tentar fazer isso vai errar. E a pessoa que fica na expectativa ao ver que nada aconteceu, desanima, desacredita. E é isso que o inimigo quer. Então qual é o nosso papel, Tiago Góes? É só a gente aprender com aquilo que está escrito. Jesus, ele lança o sermão da montanha, o sermão da tribulação, me perdoe, com pano de fundo para 3 parábolas que ensinam para a gente as marcas que nós devemos carregar conosco para estarmos preparados para a volta de Cristo. A parábola ali do final do capítulo 24, né? Que dá início ali no versículo 45 dos 2 servos, né? Onde o ensino principal ali, Jesus fala de fidelidade. A parábola que se inicia no capítulo 25 das 10 virgens, onde ali a verdade principal dessa parábola é a importância da preparação. E a parábola que se dá início no versículo 14 do capítulo 25, né, dos 10 talentos, que fala do cuidado que devemos ter com aquilo que Deus confiou ou confia a nós. As 3 marcas: fidelidade, preparação, estar preparado, porque pode ser a qualquer momento, e o cuidado. Então que a gente venha ficar atento. Amém? Que a gente venha ficar preso àquilo que a Bíblia ensina de maneira clara. É o homem que dificulta. É o homem que quer jogar, quer distorcer, né, de forma equivocada, às vezes de maneira proposital, às vezes até mesmo sem maldade, né?
forma equivocada, distorce o que a Bíblia ensina de maneira clara. Então que a gente venha sempre pedir a compreensão do Espírito Santo, a direção dele, e que a gente também venha fazer a nossa parte, que a gente venhamos a ser estudantes meticulosos da palavra de Deus, frequentadores das escolas dominicais. Deus levantou mestres para que a gente possa aprender com eles, tá bom? Frequente os cultos de palavra da sua igreja, não fique preso ao que a televisão diz, que a internet diz. Não. Frequente os cultos de doutrina da sua igreja, não falte a escola dominical. Se puder, busque um bom seminário, uma boa faculdade teológica, se dedique, amém? Para que você possa aprender de maneira clara, não somente escatologia, né, sobre os acontecimentos dos últimos tempos, mas sobre todas as doutrinas que a Bíblia ela apresenta para a gente, tá bom? Então fica com esse vídeo, esclarecendo aí um pouco mais sobre esse acontecimento aí triste, essa guerra aí da Rússia com a Ucrânia, tá? Jesus está prestes a voltar? Sim, está. Quando vai ser? Só o Pai sabe. Só Ele já tem um dia determinado. Muitos acontecimentos muitos sinais já se cumpriram, outros estão se cumprindo, outros ainda hão de se cumprir, até o tempo que Deus determinou para que Cristo venha para arrebatar a sua igreja. As etapas de como isso vai acontecer, né? O arrebatamento, segunda vinda, isso aí cabe ao Senhor. Amém? Vamos ficar presos àquilo que a Bíblia deixa de maneira bem clara. Cristo vem para buscar os seus. E quem tiver de qualquer jeito não vai subir. Temos que se manter fiéis, estar preparados e cuidar daquilo que Deus confiou a gente. Amém? Fica com esse vídeo aí, divulga, compartilha esse ensino. Ficou um pouco longo, amém? Mas eu creio que está edificante. Você que gosta, você que quer aprender, tá bom? Compartilhe esse vídeo aí na sua igreja, né? Nos canais de WhatsApp, Telegram, no seu seminário, amém? Dentre tantos vídeos bons que tem aí de mestres que estão discorrendo sobre o assunto, o meu é mais um, é humilde, mas eu creio que vai trazer uma luz aí sobre o texto de Mateus 24 e sobre esses acontecimentos que estão ocorrendo. Peço desculpa para vocês por qualquer erro, o vídeo vai sem muita edição, mas eu creio que ele vai edificar vidas, tá? Não deixe de compartilhar meu canal, deixar o seu like aí. Caso você caiu de paraquedas e chegou do nada, se gostar do conteúdo, dos conteúdos que estão aí no meu canal, não deixe de se inscrever não. Dá essa força aí, canal Bíblia Dentro, Evangelista Thiago Góes, tá bom? Fica na paz, grande abraço a todos e até a próxima. Lembrando, tá? Não parei não os vídeos sobre a formação e desenvolvimento do Antigo Testamento, tá? Logo o vídeo aí sobre o livro de Salmos, tá? E a gente vai dar sequência até o fim aí, tá? Tô com a vida um pouco corrida, vocês sabem que eu tenho meu seminário Bíblia Dentro, tá? Muita gente está me pedindo aí para botar uma plataforma online, eu quero montar alguma coisa aí, eu vou montar uma coisa boa aí, se Deus quiser, tá bom? Por enquanto ainda não tenho, tá? Eu tenho de forma online assim, parcial, que são para as minhas turmas, quando há necessidade, mas totalmente online ainda não tenho. Brevemente, se Deus quiser aí, tá? Você que é do Rio de Janeiro aí, quiser conhecer mais sobre Bíblia Dentro, ou até mesmo fazer parte de uma das minhas turmas que eu tenho espalhado aí no Rio de Janeiro aí, só deixar uma mensagem aí, deixa um comentário aí, tá? Que eu vou te responder aí. Vou dar meu número aí para tu chamar no Zap, tá? Você vai lá, assistir uma aula, se você gostar, você vai virar lá meu aluno lá, se Deus quiser, tá? Que Deus vos abençoe e brevemente eu vou estabelecer um horário fixo para estar colocando os vídeos aí durante a semana, se Deus quiser, tá? No canal vai crescer de pouquinho em pouquinho. Fica na paz, gente. Até a próxima, amém? Deus vos abençoe.